Com destaque de capa da revista Época, que chega às bancas nesse final de semana. Presidente Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. Uma entrevista exclusiva à revista Época, de Joesley Batista, entrevista concedida ao jornalista Diego Scosteg na manhã da última quinta-feira, anteontem, e o Diego está aqui agora com a gente para contar um pouquinho dos bastidores e também, é claro, explicar um pouquinho para a gente sobre declarações importantíssimas do Joesley, que prestou depoimento, inclusive, à Polícia Federal. E agora o Diego está aqui com a gente para contar um pouquinho, Diego, como é que foi essa entrevista que foi feita agora, quinta-feira, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Petra. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar com vocês. Foi uma entrevista que, na verdade, demorou bastante para ser feita. Ela não surgiu do nada. Então, até para prevenir teorias conspiratórias ou coisas do tipo, isso foi um longo processo de convencimento, E realmente desembocou nesse momento em que o Joesley topou dar a entrevista. Durante muito tempo eu insisti para que a entrevista fosse dada. E ele finalmente achou que valeria a pena falar, E aí, um pouco dos bastidores, que eu acho que podem ser, do que não está necessariamente na entrevista, mas acho que podem ser úteis para compreender por que a entrevista, porque eu vejo também muitas críticas diante da gravidade do que ele disse, É natural que as pessoas fiquem perplexas, fiquem, às vezes até mesmo confusas, diante do nível a que chegamos no Brasil, Mas é importante dizer que, sem diminuir a entrevista que nós fizemos, na substância, no essencial, ela já estava na delação que o Joesley e outros delatores da PF fizeram à PGR, Ela está em boa medida ancorada em provas já entregues à PGR, ou seja, está num processo de colaboração premiada. O que aconteceu é que, diante da força do áudio gravado por ele, da polêmica que se seguiu imediatamente sobre o áudio, eu acho que muita gente deixou de prestar atenção na amplitude e na força do que ele, como o maior comprador de políticos da República, tinha a dizer. E, Diego, até para a gente deixar isso claro para os ouvintes, até que ponto, até diante também dos depoimentos que ele está prestando, enfim, para as autoridades, até que ponto a gente pode confiar no que ele diz? Eu acho que é isso, diante do que você está colocando e dessa dúvida da opinião pública e tudo mais, até que ponto a gente pode confiar no que ele traz para a gente como informação? Tem sempre que tomar cuidado, lógico, porque ele foi acusado de muitos crimes e o grupo também. E, portanto, estava sob forte suspeita. Agora, a partir do momento que ele coloca a vida, a liberdade, e mesmo as empresas dele nas mãos do Ministério Público, de certa maneira, ou seja, quando ele assina a delação premiada, ele faz um compromisso com a Justiça, com o Supremo Tribunal Federal, de colaborar e não faltar com a verdade. Então, as penas, as consequências para ele e pessoas do grupo, no caso de uma mentira, por exemplo, são gravíssimas, Ele pode ser preso, o acordo pode ser anulado, isso facilita um processo de quebradeira das empresas do grupo, enfim, tem uma série de repercussões que demonstram que não seria do interesse dele, e não só do interesse dele, no caso dele, de qualquer delator, ainda mais desse nível, nesse tamanho, mentir, Então, assim, parte do que ele diz que pode ser aprovado documentalmente, em larga medida já está aprovado documentalmente. Eu tive acesso a esses documentos, eles estão no Supremo, a maioria desses documentos já são públicos, outros não. Agora, a questão de se ele realmente lucrou com a própria delação, e sair do país, enfim, isso ganhou uma força muito grande. Tem coisas que precisam ser investigadas e tem coisas que aparentemente não procedem, Realmente precisa se investigar e está se investigando se houve uso de informação privilegiada, para que eles vendessem ações e comprassem dólar. Ele nega peremptoriamente qualquer uso de informação privilegiada.
descreve isso, né, na entrevista, né? Mas, de qualquer modo, as autoridades têm que investigar, né? Isso não acontece uma dúvida. Agora, tem um lado que não é verdade, que é de ter fugido para Nova York e estar passeando pela cidade. Né? A gente tem documentos que ele confirma isso, e as autoridades também. Ele passou por Nova York, pousou lá e foi para outros lugares, foi para a Europa e foi para a China. A família dele, sim, está lá. Então, tem também uma certa narrativa que não corresponde necessariamente aos fatos, né? De que isso, ele fez um acordo muito leve, lucrou com a delação e fugiu para os Estados Unidos numa boa, né? Então vamos começar do começo, Diego. Vamos colocar aqui, eu quero entender como é que foi então essa entrevista, né? Vocês já vinham negociando essa entrevista e aí eu queria que você pontuasse para a gente as principais declarações que ele deu, que ele concedeu para você. E também, e aí, em cima disso, também contextualizar o que ele vive hoje e para onde a gente vai, né? Para onde o Brasil caminha agora, né? É o seguinte, é importante entender que o Joesley, é isso que eu falei, ele era o principal comprador de políticos do Brasil, né? Inclusive no Caixa 1, mesmo no Caixa 1 ele foi o que mais doou. E ele tinha uma relação muito próxima com esse PMDB do Eduardo Cunha, do Lúcio Funaro e do Michel Temer, né? Então é por isso que ele descreve em detalhes, com alguns casos inéditos, como funcionava o que ele chama de organização criminosa e que daí também as autoridades que investigam esse caso também qualificam assim, né? O que ele oferece, eu acho que de muito valioso para a opinião pública, né, é que, na visão dele, como alguém que novamente, que ele confessa ter participado disso, né, ele admite e apresentou provas, o Eduardo Cunha dizia agir sozinho, mas também em nome do Temer, ou seja, havia uma divisão hierárquica, o Eduardo Cunha estava abaixo do Temer, ele diz isso claramente, né? Tinha o Lúcio Funaro como operador financeiro, o que o Lúcio não conseguia resolver em termos de problemas da JBS, o Eduardo Cunha tentava resolver, se o Eduardo não conseguisse resolver, isso subia para o Michel Temer, né? Ele descreve, então, portanto, a forma umbilical como essas pessoas se comunicavam, né? Como elas dependiam umas das outras. E em esquemas de corrupção, na Caixa, no FGTS, e também descreve em detalhes a relação dele com o presidente Temer, né? De pedir dinheiro, segundo ele, o Temer não tinha cerimônia na hora de pedir dinheiro, de pedir favores, né? Alguns nós ficamos conhecendo, como o Jatinho, que o Temer disse que não, mas depois ele admitiu que era verdade. Ele conta que o Temer pediu a ele que pagasse o aluguel de um dos escritórios do presidente, tentou conseguir um negócio para o Yunes, que é outro assessor do presidente no rolado no Lava Jato. Enfim, ele narra cronologicamente de que maneira ele se relacionava com essa turma, né? Ele confessa que tinha constituído a chamada Orcrim, que ele fazia parte, que ele financiava isso. E muito importante, Pedro, ele não diz que esse era o único esquema do Brasil, né? O que nós colocamos na capa, e é o que ele diz, né, evidentemente, é que essa é a quadrilha, segundo ele, a mais perigosa. Mas ele mesmo, ao contar na visão dele o que aconteceu de maneira de comprar dos políticos, ele bota um peso grande no PT, diz que o PT, a partir do governo do presidente Lula, institucionalizou a corrupção, né, e permitiu a multiplicação de orcrins, como ele fala. Que são Isso, eu queria que você explicasse, legal. Isso, porque até agora virou até um termo muito utilizado, orcrim, né? Uma quadrilha, na verdade. Parece uma empresa, né? Uma orcrim. Exatamente. É um absurdo, mas e o que é realmente chocante mesmo para quem conhece a corrupção como a gente, está sendo apresentado num nível nunca pensado, né? É que em 2014 isso chegou ao ponto, ele também narra isso, de haver ele como principal financiador, né? No caso do PT, que foi o partido que mais recebeu recursos, né? Tinha um saldo de mais de 300 milhões de reais
em propinas do BNDES, ou seja, ele confessa, sim, que floresceu e ascendeu em larga medida graças às propinas que pagou no BNDES, durante o governo do PT. E esse crédito de propina foi muito resgatado durante a campanha de 2014, financiando não só, e esse é um ponto importantíssimo para a nossa democracia, Peter, financiando ilegalmente não apenas o PT, mas financiando também ilegalmente partidos comprados a mando do PT. E consegue ser pior, Peter, porque ele diz que como também tinha que precificar, entre aspas, uma vitória do Aécio Neves, também deu muito dinheiro para o Aécio Neves e também comprou partidos a mando do Aécio, ao ponto de haver um leilão do PR. Ou seja, o PR, ele conta isso, é um detalhe inédito. O PR havia se acertado com o Aécio Neves, ia vender seu apoio por 40 milhões. O Aécio Neves tentou regatear, baixou para 35, o Joesley estava preparado, segundo ele, para pagar o PR, e de repente vem o PT e oferece 40. Aí o PR fecha com o PT, e o Joesley, como principal financiador dos dois lados, acaba pagando o PR via o PT. Então, isso demonstra um tal grau com a palavra é forte, mas acho que é de sordidez com a nossa democracia, que era realmente difícil de imaginar, né? E o Joesley era, evidentemente, que quem vai confessar crimes é um criminoso, né? Então, não é um padre que vai denunciar que crimes aconteceram. E, portanto, é o Joesley, são pessoas como ele que vão, dentro dos seus interesses jurídicos também, né, econômicos, fazer a sua defesa, mas fazer a defesa dos interesses dele, né, de não ser preso, isso tudo está judicializado, não significa que ele esteja inventando coisas, exagerando. Ele tem esse compromisso de falar a verdade, né? Se ele não falar, se ele estiver faltando com a verdade, ele vai pagar, ele vai ter uma punição muito severa, né? Não é do interesse dele mentir, né? Agora, é interessante, inclusive a gente conversou na época do pronunciamento do presidente Temer, tentando se afastar e tentando minimizar a credibilidade do que afirmava o Joesley, inclusive com gravações. E me chama a atenção na entrevista que você faz com ele, em que, aspas, né, ele falou: Temer não tem muita cerimônia para tratar de dinheiro, não é um cara cerimonioso com dinheiro, ele declara. Tem afirmações muito fortes nesse depoimento. E aí eu queria a tua avaliação diante disso que ele traz. Como você mesmo disse, provavelmente ele deve ter falado praticamente isso já em depoimento, né, Diego? Isso que ele traz para você nessa entrevista. O que a gente pode esperar? Porque está muito claro o que é posto, né? Talvez por muito menos a presidente Dilma foi tirada do cargo, né? E diante de toda uma mobilização nacional. O que a gente pode esperar e como em relação ao presidente Temer? A gente teve aí uma declaração importante do Fernando Henrique Cardoso essa semana em relação a essa postura que teve o PSDB de se manter no governo. E o teu feeling qual é em relação ao que deve acontecer agora, diante desses depoimentos, né? Funaro preso também, e assim, não tem por onde escapar, para onde a gente olha tem mais denúncia, tem mais afirmações, né? Que, como você mesmo disse, deixa o brasileiro estarrecido. O que a gente pode esperar? Olha, é difícil avaliar isso, né, Pepe? Mas eu acho que ainda mais porque a reação dos políticos, daqueles que dependem do poder e dependem do poder para poder para ter condições também de manter o fogo privilegiado, eles não estão agindo claramente à altura do que o país precisa, do que o país quer, né? Isso não é de hoje, evidentemente, mas a crise é severa, ela é muito grave, né? Em qualquer outro país, a gente usa muito essa expressão, mas eu acho que ela se aplica. Isso já teria resultado na saída do presidente, e não por um processo de impeachment ou uma denúncia, uma coisa impensável, eu diria que é uma denúncia da PGR tendo que ser votada na Câmara. Pela mera fragilidade política, né?
quando vem acusações muito graves e muito alastradas, né, a gente teria que ficar aqui falando durante muito tempo só para eu enumerar os diversos pontos de risco do presidente Temer em relação a Cunha, Funaro, Rocha Loures, Coronel Lima, enfim, Gedel, Henrique Alves, Filipelli, são tantos elementos, tantos personagens e tantos indícios veementes de crimes que a política deveria resolver esse assunto, né? Mas isso não existe mais hoje. Os políticos, e o presidente Temer não é o único, ele é só o político mais vistoso, porque ocupa a presidência, eles resolveram realmente dar uma banana para a opinião pública, pensar na sobrevivência criminal, que depende da sobrevivência eleitoral do ano que vem, e de manietar a Lava Jato, né? E estão basicamente sitiados, criaram um bunker no Planalto, um bunker no Congresso, e infelizmente, a gente já viu isso com o Eduardo Cunha, aliás, só saem de lá realmente quando a justiça decreta a prisão, né? Esse ponto que a gente chegou. E diante disso, da recusa, de maneira geral, da política em resolver seus problemas, por assim dizer, a gente fica nas mãos da justiça. E isso é muito triste, é muito perigoso também, porque diminui a confiança nas instituições, né? Então, o que a gente está dizendo? Somente se o Supremo mandar tirar, claro que com base nas leis, mas ainda assim, uma situação muito grave, ministros, deputados, senadores, né? O próprio Aécio estava desrespeitando a ordem judicial, que foi muito razoável e ponderável, de ser afastado do mandato, de ser preso, né? Diante das evidências incontestáveis de corrupção, de obstrução à justiça. Os políticos estão apostando na apatia do brasileiro, estão apostando que conseguem assustar as pessoas suficientemente para que elas imaginem que sem o Temer ou sem esse grupo que hoje domina o país, a economia vai afundar ainda mais, né? E que vai ser o caos. Um argumento muito parecido com o que o PT usou atrás com a Dilma. Então, é um processo e sempre lembrando, né, que o PT e o PMDB eram sócios, né? A sociedade se rompeu, e o TSE recentemente, para completar esse quadro isolador, resolveu absolver o Temer, né, e também a própria Dilma. Então é difícil, sendo muito franco, Pepe, enxergar um horizonte em que essa situação se resolva de uma maneira ordeira, de uma maneira menos traumática para o país, né? E ao que indica, Temer não sai. O que indica não, né? Ele diz que não sai, que vai cair lutando, se for cair, né? Lógico que ele espalha que tem muita força e que não tem chance de ser derrubado, mas os fatos são muito fortes, né? Então, como é que você falou, como é que o PSDB, depois daquela decisão que foi um tiro no pé, né, de ficar no muro, não sair do governo, o PSDB com a possibilidade do Dória ano que vem ter uma posição privilegiada na disputa presidencial, se afastando de boa parte do eleitorado, né? Então, assim, o que acho que dá para resumir um pouco é que boa parte dos políticos continuam, mesmo 3 anos depois, eles continuam, se recusam a entender o que está acontecendo no Brasil. Que nós hoje temos uma justiça criminal, um sistema criminal que é muito menos leniente do que era antes, e que a impunidade talvez não seja mais a regra. E a gente está no ápice desse processo. É o ápice em que ou o Brasil consegue processar e punir todos, do Lula, passando pelo Aécio, pela Dilma e até mesmo pelo presidente da República, como o Temer, ou a tendência é que as coisas se acomodem, a política volte no pior sentido, a dominar Brasília, e que as pessoas brasileiras, né, tenham opções muito ruins no ano que vem e não tenham as condições de aí sim nas urnas fazer novas opções para o país que, enfim, se deseja, né? Isso depende de todos nós.
Depende, a gente continua acompanhando. Diego, queria te agradecer por trazer aqui para a gente, em primeira mão, esse bastidor também dessa entrevista. Vale a pena conferir a revista Época, em especial nesse final de semana, com essa entrevista exclusiva do Diego com Joesley Batista. Mais um documento importante para esse momento que a gente vive no país. E, Diego, eu, assim, com esperança, me despeço de você, porque é isso, né? O que o brasileiro tem hoje é uma esperança de que a gente possa ter uma política, e não é uma questão partidária, não é uma questão de esquerda ou direita ou o que seja. É uma questão de uma limpa, né? Para políticos que, de fato, representem esse país, né? E de decência não tem ideologia, até esquerda, direita, centro, e acho que todos os brasileiros devem concordar com isso, né? Com certeza, Diego, muito obrigada. Bom final de semana para você, com muito trabalho, com certeza. Até semana que vem. Com certeza. Obrigado, Pétria. Boa tarde para você e para os ouvintes. E parabéns pelo trabalho também.